A Segunda Guerra Mundial ceifou a vida de mais de 70 milhões de pessoas. Se um único túmulo fosse construído para cada morte na guerra, todo o território da Europa seria um cemitério. Pelo menos 4 milhões desses mortos ainda são oficialmente considerados desaparecidos em ação. A Batalha de Stalingrado, um dos enfrentamentos mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial, foi onde morreu a maior quantidade de soldados em um único combate. O número de vítimas é verdadeiramente desconcertante, e o mais doloroso é que a maioria dos combatentes ainda não foi identificada. Então fique até o final do vídeo, pois vamos falar sobre essa batalha mítica e as consequências que ela trouxe, não só para a Alemanha nazista de Hitler e a União Soviética, mas também para os soldados falecidos e suas famílias, que até hoje continuam em busca de um pouco de paz. Contexto sobre as mortes de Stalingrado. A quantidade de vidas perdidas durante a Segunda Guerra Mundial foi gigantesca. É estimado que mais de 70 milhões de pessoas morreram em decorrência dos combates. Para efeitos de comparação, se cada uma dessas vítimas fosse receber uma tumba única, todo o território do continente europeu se transformaria em um cemitério. Obviamente, nem todos esses falecidos foram identificados. Cerca de 4 milhões deles ainda são considerados oficialmente desaparecidos em ação. A maior parte das mortes em combate na Segunda Guerra Mundial aconteceram justamente na Batalha de Stalingrado. O número é chocante, e o que deixa tudo ainda mais estarrecedor é saber que a maior parte deles ainda não foi identificada. Cemitérios de guerra. Os cemitérios destinados aos mortos durante a guerra demonstram o quão mortal e destruidora era aquela época. Eles passam toda a sensação de extinção humana. Todos que já visitaram esses locais com dezenas de milhares de cruzes que se estendem por todo o terreno irão entender a sensação devastadora. Os nomes dos falecidos, incluindo homens, mulheres e crianças, além das datas relacionadas à vida e morte dessas pessoas, demonstram que a grande maioria deles eram jovens. Isso só confirma a falta de sentimento da guerra e a quantidade de sonhos que foram destruídos por consequência dela. Mais assustador do que viver nesse período sombrio é a dor de não poder chorar a morte de um ente querido que caiu em combate. Infelizmente, essa foi a realidade de muita gente. A invasão na Rússia. A Batalha de Stalingrado, como já falamos, foi a com o maior número de mortes em ação. Ela foi considerada como um ponto decisivo nos conflitos da Segunda Guerra Mundial e aconteceu como consequência da Operação Barbarossa, que era a invasão dos nazistas em território soviético. A Operação Barbarossa teve seu início em junho de 1941. As Wehrmacht, que eram as forças armadas alemãs, estavam avançando em direção ao leste europeu, enquanto acabavam com as unidades soviéticas completas, além de terem capturado cerca de 2 milhões de prisioneiros. A maioria deles acabou morrendo de fome, mas tudo de maneira orquestrada pelos nazistas. Em Washington e em Londres, os aliados se questionavam por quanto tempo os soviéticos ainda iriam resistir a uma vitória absoluta dos nazistas, que, por consequência, fortaleceria ainda mais o regime de Hitler. O cenário não era dos melhores. Na primavera de 1942, as tropas do Terceiro Reich avançavam de forma mais profunda para o coração da União Soviética. Isto é, eles estavam cercando Leningrado, invadindo a Crimeia e já eram uma forte ameaça aos petróleos da região do Cáucaso. Naquele momento, Hitler considerava a derrota dos russos como uma questão de tempo, acreditando que a qualquer momento eles iriam ceder. Em junho daquele ano, os nazistas começavam a Operação Azul. Esse movimento permitia a ocupação de novas áreas soviéticas por parte das tropas alemãs. Já pensando na possibilidade de finalizar os seus oponentes do leste, o líder deu ao general Friedrich Paulus, um importante oficial alemão, a oportunidade de mostrar todas as suas habilidades e competências como comandante em combate. E qual seria essa missão? Justamente liderar um avanço até Stalingrado, a grande e conhecida cidade do Volga, que havia sido rebatizada em homenagem ao líder comunista. Enquanto essa missão era iniciada, outros grupos alemães iam ao sul para assumirem os depósitos de petróleo, mas isso causou uma forte instabilidade no alto comando do Terceiro Reich. Os grandes generais nazistas alertavam sobre os perigos de dividir as forças armadas por um simples capricho de capturar Stalingrado, um local que não tinha uma grande relevância estratégica, mas Hitler os ignorou.
Na opinião do líder do regime nazista, conquistar Stalingrado era uma espécie de vitória simbólica. Do outro lado, Stalin ordenou que a cidade que levava o seu nome deveria ser defendida e conservada a qualquer custo. O cenário para um dos combates mais brutais da história estava pronto. Foi ali que mais de 1 milhão de soldados dos dois lados ficaram engajados em uma luta sangrenta, que teve mais de 5 meses de duração. Antes de seguirmos em frente, quero ter certeza de que você está conosco até aqui. Comente a frase, quero mais histórias. É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E ainda poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. A Batalha de Stalingrado. Em 12 de setembro, as primeiras tropas alemãs haviam entrado no território da cidade de Stalingrado. Porém, a mensagem que chegava do Kremlin russo era: nenhum passo atrás. A possibilidade de retrocesso é a morte. Os primeiros ataques aéreos nazistas ceifaram a vida de aproximadamente 40 mil pessoas. Um número impressionante para o início do conflito. Um dos pilotos alemães chegou a dizer aos seus superiores: é incompreensível para mim como as pessoas podem continuar vivendo nesse inferno. Mas os soviéticos estão firmemente estabelecidos entre os escombros, nos barrancos, nos porões e no meio dos cadáveres. Logo tivemos uma chuva incessante de disparos de artilharia e bombas por toda a cidade. Isso acontecia praticamente todos os dias, durante diversas semanas e meses, sem grandes pausas. Lembrando que os soviéticos não tinham a mínima intenção de recuar. As ruas de Stalingrado estavam repletas de morte e destruição. Não havia nenhum vestígio de vida no local. As árvores já não existiam. Tudo foi derrubado pelo fogo das bombas alemãs. No início, os russos mantinham um perímetro de cerca de 900 quilômetros quadrados. Mas, obviamente, tudo isso era reduzido conforme as tropas lideradas pelo general Paulus avançavam. A verdade é que os nazistas estavam cada vez mais próximos do rio Volga. O caos era gigantesco. Todas as noites, os russos transportavam cerca de 3 mil feridos para a parte leste de Stalingrado. A ideia, obviamente, era que eles fossem atendidos por equipes médicas, enquanto o Exército Vermelho recebia reforços de tropas, munições e outros equipamentos de guerra. Os soviéticos utilizavam algumas estratégias semelhantes às dos espartanos nas Termópilas. Basicamente, isso consistia em manter o inimigo lutando no mesmo local, descansar no conhecimento sobre o terreno e na tenacidade de suas tropas. Mesmo com todas as dificuldades que envolvia enfrentar os nazistas, o Exército Vermelho se mostrava disposto a resistir até o final. A contraofensiva soviética. Entre os dias 19 e 23 de novembro, as forças soviéticas deram início a uma poderosa contraofensiva, que ficou conhecida como Operação Urano. O papel dessa movimentação foi de fundamental importância para o destino da guerra. Basicamente, ela auxiliou na reversão do resultado que já parecia decidido a favor dos nazistas. As novas unidades do Exército Vermelho eram lançadas quase imediatamente após se apresentarem no campo de batalha. Esses grupos se lançavam nas ruínas e no caos contra o inimigo, inclusive muitas vezes indo para o enfrentamento corpo a corpo. A essa altura, os dois lados já sofriam com a escassez de alimentos e também de água. Por conta disso, o canibalismo se tornou uma realidade para a sobrevivência de soldados que estavam em meio aos destroços. As temperaturas não paravam de cair. Em alguns pontos, chegavam aos 40 graus negativos. Ainda assim, os militares russos demonstraram estar prontos para lutar até a morte por sua pátria e impedir os avanços inimigos. Os nazistas, por outro lado, se mostravam cada vez mais assustados e até intimidados pelos soviéticos. Isso fez com que a invasão alemã perdesse o impulso e também a intensidade. Já em dezembro, com a chegada do temido inverno russo, o Exército Vermelho atacou as tropas alemãs tanto ao norte quanto ao sul. Isso acabou deixando as forças armadas de Hitler encurraladas em Stalingrado, sem os suprimentos necessários e tendo que resistir ao frio. A partir daquele momento, as mortes em decorrência da fome e do congelamento começaram a atingir fortemente as tropas alemãs, ou seja, o contra-ataque russo gerou ainda mais morte e destruição para os invasores. O fim da Batalha de Stalingrado. A batalha mais sangrenta de toda a história da Segunda Guerra Mundial finalmente chegou ao fim no dia 31 de janeiro de 1943. Isso aconteceu quando o marechal de campo Paulus, do exército alemão, rendeu-se aos russos, desobedecendo às ordens de Adolf Hitler, que havia ordenado que cometesse suicídio e entregasse o cargo para um oficial que fosse mais corajoso.
Se considerarmos os 110 mil alemães capturados após a rendição, apenas 5 mil deles sobreviveram aos gulags, comandados por Stalin, e tiveram a oportunidade de retornar à Alemanha devastada e derrotada. A batalha custou 1/4 de todo o material que o exército germânico possuía, tanto em armas e tanques, quanto em munição. Por isso é dito que esse confronto mudou a guerra. O Terceiro Reich nunca conseguiu se recuperar dessa devastadora derrota. Foi a partir daqui que a derrota de Hitler se desenhou, já que o avanço dos aliados pelo oeste também foi devastador e decisivo. Os corpos da Batalha de Stalingrado. De fato, a Rússia jamais esqueceu esse confronto. Até hoje eles comemoram a vitória e a proteção da cidade de Stalingrado. Ainda assim, eles também têm uma dor bastante particular que jamais se apagou. A maior parte dos soldados soviéticos que morreram em batalha jamais puderam ser identificados. Nem mesmo se sabe onde estão esses corpos. A verdade é que ano após ano são encontrados restos mortais de soldados que estiveram envolvidos nesses conflitos na antiga Stalingrado. Atualmente a cidade foi rebatizada para Volgogrado. Um especialista do local diz: 35 mil soldados simplesmente foram enterrados embaixo dessa estátua. Sim, apenas embaixo. No total são aproximadamente 70 mil. Quantos soldados ainda faltam encontrar? Centenas de milhares. O campo de batalha de Stalingrado era enorme. Tinha uma abrangência desde as margens do rio Volga até os campos próximos do atual aeroporto de Volgogrado. Todo verão, um grupo de voluntários da região se encarrega da tarefa de vasculhar e recuperar restos de soldados soviéticos na região. Os ossos encontrados ajudam na realização de testes de DNA. Assim é possível que sejam identificados, ainda que o processo seja extremamente caro. Por conta desses altos custos, todos os itens que são encontrados, por exemplo, fotos ou até acessórios com nomes e iniciais gravados, acabam sendo muito úteis no reconhecimento desses falecidos. O objetivo central deste negócio é dar um nome e um túmulo digno para cada um dos soldados que faleceram na cruel Batalha de Stalingrado. Um dos guias locais, Mikhail Shuvarikov, de apenas 36 anos de idade, está entre esses voluntários na busca pelos restos dos soldados. Faz cerca de uma década que uma outra equipe conseguiu encontrar os restos do seu bisavô, e é claro, puderam dar-lhe um digno enterro. Desde então, o russo tem buscado ajudar outras famílias a encontrar um pouco dessa paz e dar um túmulo para os seus antepassados. Mikhail diz: muitos dos familiares ainda têm esperança de encontrar os seus entes queridos, saber onde morreram, como morreram e simplesmente ter um lugar onde possam deixar flores. No ano de 2017, o mesmo grupo de Mikhail ajudou a localizar mais de 500 cadáveres, sendo que em agosto do mesmo ano, os restos foram depositados juntos e enterrados em uma bonita e solene cerimônia com alguns dos parentes daqueles soldados que puderam ser identificados. Cemitérios de Rossoshka. Desde 1980, os pesquisadores já encontraram mais de 35 mil cadáveres na região, mas apenas 1.500 deles puderam ser identificados. Os seus restos estão enterrados em um campo que fica a cerca de 30 minutos de distância da cidade, o conhecido cemitério memorial de Rossoshka. Cada uma das lápides do cemitério tem um capacete recuperado nos locais de batalha, mesmo que muitos deles estejam fortemente danificados pelo tempo e, é claro, pelos tiros. Existe um outro cemitério para os militares que tiveram as suas vidas ceifadas naquela batalha, mas o outro é justamente para os soldados alemães. Esse é conhecido como o Cemitério de Guerra Alemão Rossoshka, ficando a cerca de 37 quilômetros de distância de Volgogrado. Neste segundo local, que é dedicado aos soldados da Alemanha que morreram em combate, estão sepultados cerca de 65 mil militares do Terceiro Reich. Ele é visto como um local de descanso e lembranças para os germânicos, que também faleceram em combate, além de honrar a memória daqueles que morreram e nunca puderam ter os seus restos recuperados. Obviamente, assim como os restos de soldados russos são encontrados, diversos vestígios de militares nazistas também são achados nos arredores de Volgogrado. Os achados, infelizmente, não estão somente nas missões de busca, mas os vestígios daquele sangrento combate estão por toda parte. Um lembrete da guerra. Em dezembro de 2018, mesmo tanto tempo depois, um lembrete da Batalha de Stalingrado veio à tona. Encontraram uma vala comum que continha uma quantidade assustadora de restos humanos. O gigantesco poço foi descoberto por alguns trabalhadores russos que estavam instalando uma nova tubulação de água em Volgogrado, após um cuidadoso processo de escavação.
Os arqueólogos militares encontraram um assombroso número de 1.837 cadáveres. Todos eles pertenciam ao exército alemão. Logo após essa descoberta, teve início o processo para tentar identificar quem foram essas vítimas, além de uma busca pelos familiares para que pudessem enterrá-los de forma digna. Por mais bizarro que pareça, esse tipo de acontecimento não é tão incomum na região. Por exemplo, geralmente são encontrados entre 3 ou 4 sepulturas comuns de militares da época, mas costumam ser de algo em torno de 100 vítimas. Raramente é um número tão alto quanto a desse local encontrado pelos trabalhadores. Os historiadores acreditam que esses tipos de enterros feitos de forma mais apressada eram pelo temor de que esse alto número de cadáveres pudessem causar doenças e baixas nas tropas soviéticas. Os restos dos alemães foram levados ao cemitério de Rossoshka, mas vale ressaltar que alguns veteranos de guerra do Exército Vermelho são opositores dessa e de qualquer forma de comemoração ou homenagem aos seus opositores que caíram no solo de sua pátria. Um dos grandes heróis de guerra da antiga União Soviética, Mikhail Borisov, disse assim: "Os alemães tomaram várias áreas do nosso país e mataram ou escravizaram milhões de nosso povo. Não deveria haver nenhum monumento ou homenagem a eles em nossa terra." Por outro lado, os russos buscam manter vivas a memória e a dor de seus mortos no Memorial Mamayev-Kurgan. Nesse local estão os nomes de 7.000 vítimas militares e civis da batalha. Eles estão gravados em placas nas paredes que ficam ao redor de uma chama eterna. Contexto do final da Segunda Guerra Mundial. As baixas dos soldados nazistas e dos outros países do eixo na Batalha de Stalingrado ultrapassam os 800.000. A expansão tão almejada por Hitler no leste foi parada. Então os soviéticos puderam avançar a oeste até o final da guerra. No fim, foi justamente o Exército Vermelho que dominou a capital alemã, Berlim, de Hitler. Outro dado relevante é que 90% dos edifícios e da infraestrutura de Stalingrado, atual Volgogrado, acabaram ficando destruídos após o final da batalha. Os russos decidiram deixar algumas dessas ruínas como um modo de relembrar essa tragédia, assim como os cemitérios e os constantes restos mortais de soldados acabam sendo um testemunho de tudo que se vivenciou naquele duro período. É impossível negar o quão destrutivo foi esse conflito. Para efeitos de comparação, em cerca de 6 meses de combate, foram mais de 2 milhões de pessoas mortas, de vidas ceifadas. Realmente é um número assustador. E assim estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no canal. Você conhecia a história da Batalha de Stalingrado, hein? O que você achou? Comente. E não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e também se inscrevendo logo abaixo, tá? Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima! Agora fique com um vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações.